Análise política com Orion Teixeira. Olá, Orion, bom dia. Bom dia, Lucas, Luciano, Murilo e ouvintes, espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Prazer é nosso. Orion, a campanha do presidente Bolsonaro se frustra com o apoio de Zema neste segundo turno. O que aconteceu? Rolou DR entre os dois? Pois é, Lucas, estamos aí há 3 dias do veredito das urnas no país, em Minas Gerais. Apesar dessa estabilidade do quadro eleitoral e da cristalização dos votos, os resultados ainda estão naquela faixa de incerteza diante da margem de erro das pesquisas, do alto número de indecisos, brancos e nulos. A situação está repetindo a reta final do primeiro turno, ou seja, não dava para cravar que Lula seria eleito no primeiro turno, como havia uma possibilidade ali dentro da margem de erro, que geralmente é de 3 pontos. Lula quase chegou lá e faltou apenas 1,8 ponto percentual para se eleger no primeiro turno. Seja como for, estamos nessa reta final e domingo sairá um vencedor das urnas do país e também aqui em Minas. Da mesma forma que o país, as intenções do voto aqui em Minas Gerais, segundo todas as pesquisas das empresas mais sérias e com credibilidade, apontam que Lula continua à frente, com 5 pontos percentuais sobre Bolsonaro. Acredita-se que o índice de acerto das pesquisas no segundo turno é maior do que aquele do primeiro turno. Agora, só apenas 2 candidatos, né? E o quadro está bem amadurecido. Dito isso, Lucas, se confirmar, Zema teria falhado na avaliação dos bolsonaristas no apoio à candidatura de Bolsonaro nesse segundo turno, já que ele virou coordenador de campanha dele contra Lula do PT. Ora, Zema ficou neutro no primeiro turno. Por qual razão? Porque sabia que Bolsonaro não teria o apoio dos mineiros, que sua rejeição é muito alta. Não cabe a ele mudar isso. E tudo indica que o voto do mineiro vai continuar sendo aquele Lu-Zema, eleitor que votou em Zema para governador e Lula para presidente. A pergunta que fica é o que Zema ganharia com a vitória de Bolsonaro? Eles são do mesmo campo político, okay? Mas Zema apostou em Bolsonaro na eleição passada e não recebeu nenhuma contrapartida, ou seja, não teve algo apoio administrativo para administrar Minas Gerais aí nesse primeiro mandato, não teve apoio algum de Bolsonaro. Então, por outro lado, também não há nenhuma garantia de que ele vai ter apoio no eventual segundo mandato de Bolsonaro. Por outro lado, se Lula ganhar a eleição, também não há garantia, até porque Lula está sendo a oposição a Lula aqui em Minas Gerais. Mas, apesar disso, Zema poderá continuar, vai ter um argumento de continuar fazendo o que faz hoje, culpando o governo do PT pelo insucesso de suas políticas governamentais. Orion, os candidatos se enfrentam hoje nessa batalha final com o debate da TV Globo. E aí, você acha que ele pode alterar alguma coisa nesse quadro? Lucas, o debate de hoje será a batalha final, na qual ambos os candidatos estão concentrados em um público-alvo, que é o conjunto de votos daqueles que não querem participar da votação, seja votando em branco, anulando os votos ou se abstendo. Somados, eles podem chegar a mais de 25%. Não há razão alguma para que eles mudem. Mesmo na dúvida, cada um, ainda assim, vai atuar de modo que o país, que possa pegar algum percentual no país desse universo, daqueles que, por um motivo ou outro, decidam votar. A estratégia de Lula será não errar, jogar pelo empate, já que tem uma vantagem de acordo com as pesquisas. Em desvantagem, Bolsonaro vai ao ataque para tentar tirar a diferença. Em 2 palavras, Bolsonaro vai para o tudo ou nada. Não haverá mais espaço para provocar alterações até o dia da votação, no domingo. Então, Bolsonaro vai jogar em 2 campos, os ataques à corrupção e pauta de costumes, tentando colar em Lula desvios, irregularidades administrativas e o fato de ter sido preso pelo ex-juiz e pelo ex-ministro dele, ministro da Justiça, Sérgio Moro, e também vai se amparar em temas como aborto e a tal da ideologia de gênero. Lula, da sua parte, ele vai expor os desacertos da economia de Bolsonaro, o fracasso na pandemia, entre outros temas. O horário e o formato desse debate tradicionais
tendem a engessar o confronto, diminuindo os riscos de repercussão e influência a 24 horas da votação. Mas Orion, acho que não, viu? Vai ser até interessante, porque o modelo do debate vai ser parecido com o da Band, no esquema de banco de minutos, então vai ser um confronto que tende a ser bacana, viu? Vai ser aquela coisa de réplica, tréplica, não. Entendi. Vamos ver se realmente que o modelo da Band foi pioneiro, realmente mexeu com o quadro, permitindo que os candidatos, que esse confronto fosse mais democrático e mais aberto. Sim. A gente pegar o modelo de ontem, que foi o debate para governador de São Paulo, Rio Grande do Sul, e outros estados, promovido pela Globo, foi exatamente igual ao da Band, o primeiro e terceiro blocos, 15 minutos para cada candidato, com eles também controlando as perguntas e andando pelo palco. Foi só o segundo e quarto bloco, que eram perguntas temáticas, com temas definidos. Mas o primeiro e terceiro foi igual, idêntico, mesma coisa. Mas mesmo assim, esses blocos aí, o segundo e o quarto também foi menos tempo, né? Porque a pergunta temática com 5 minutos, mas eles controlando, que foi muito bacana. Exatamente, podendo andar também. Foi um modelo que, de fato, e parece que vai se consolidar, pelo menos para segundo turno, né? Com menos candidatos. Orion, muito rapidinho, por causa do nosso tempo, você usou um eufemismo aqui, Bolsonaro tenta repetir Trump com o terceiro turno, mas flertando com golpe, né? Verdade é essa. A questão, Lucas, ainda continuando a questão do debate, que o modelo da Band foi inovador, é um aperfeiçoamento, mas nenhum modelo pode impedir mentiras e fake news. Não há remédio contra isso. E Jair Bolsonaro estaria copiando, sim, o ex-presidente norte-americano Donald Trump na reta final da campanha, ao buscar aí estimular seus apoiadores contra o resultado das eleições, caso seja derrotado. Por isso criou esse factoide aí, ao apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral uma ação sobre suposto boicote de rádios na veiculação na propaganda eleitoral. Essa avaliação não é minha, mas da cúpula do Judiciário, que avalia que Bolsonaro está em modo Trump, preparando tapetão na reta final. De acordo com o ministro da Corte Superior, Bolsonaro discursa para o seu eleitorado com o intuito de provocar tumultos no dia 30 de outubro, em caso de derrota, e assim tentar preparar o tapetão e depois acionar o judiciário contestando os resultados que as pesquisas estão antecipando aí. Vamos ver. É isso aí, vai conferir. Orion, boa sexta para você, bom fim de semana e até domingo, talvez? Até domingo, com prazer, e boa votação para todos os nossos ouvintes, espectadores, que votem consciente, de maneira tranquila, madura, porque nós estamos decidindo o futuro do país no próximo quatriênio. Um abraço a todos. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Até lá. Até. Professor. Oi.